Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre conversar com a criança, né? Quando me solicitaram e sugeriram que eu falasse sobre esse tema, eu fiquei pensando e refletindo, né? Conversar com qualquer pessoa não é problema. O grande senão e o detalhe fundamental é que temos que aprender a ouvir. Porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós não ouvimos o nosso interlocutor. E numa relação, né, numa conversa, onde ambos, ou mais de dois, né, um grupo, cada um quer falar sem ouvir, é difícil estabelecer um diálogo saudável e produtivo. Então, conversar com a criança não é um problema, conversar com as pessoas também não é um problema, desde que nós despertamos essa consciência da necessidade de ouvirmos. Já é antigo, né, o ditado dos nossos antepassados, que nós temos que ouvir mais, falar menos, por isso nós temos uma boca e dois ouvidos. Só que nós estamos fazendo o contrário, né? Principalmente aí com o advento das redes sociais, parece que nós estamos sem a oralidade, sem a fala, sem a voz, nós estamos nos expressando aos turbilhões e muitas vezes sem uma análise, sem uma preocupação com aqueles que vão ouvir ou que vão ler o que nós estamos escrevendo e falando. E nesse momento, né, de transformações, sempre eu digo que a criança ela terá e será um futuro o que nós ensinarmos a elas hoje. E é muito difícil nós encontrarmos no dia a dia pais ou família, né? Eu prefiro o conceito família porque hoje a estrutura de parentela está tão diversificada que eu prefiro usar o conceito de família, né? Famílias que conseguem ouvir e também conversar. Tem uma das autoras que eu citei aqui na bibliografia, o nome da obra, o título da obra é Por que Gritamos? Na verdade, nós estamos bem distante de um diálogo, e diálogo significa dois, né? Não é um só falando, um só conversando. E nós estamos tão imbuídos de preocupações e de coisas para fazer e estressados, sem a mínima tolerância, que às vezes nós gritamos sem nem perceber. Nós só nos damos conta do timbre da nossa voz como nós estamos afônicos. Aí a gente percebe o quanto nós estamos falando alto e parece que virou uma constante e uma variável sempre acontecendo, de que todos falam gritando. Quando nós encontramos uma pessoa que fala baixo, que o seu timbre de voz é baixo, a gente tem uma certa dificuldade para ouvir, porque nós vamos educando os nossos sensoriais de acordo com o meio externo. E aí a gente tem que fazer um esforço para ouvir. Quando, na verdade, nós não teríamos que fazer esforço nem para gritar e nem para ouvir. Até porque o nosso aparelho fonoaudiológico ele não aguenta, né? E aí está imbuído respiração, a parte toda interna do nosso aparelho fonador, e nós esquecemos disso. E as crianças estão nesse ritmo, porque é o modelo que elas têm, de gritar e de não ouvir. E nesse momento confuso, né, onde todos ficaram dentro de casa 1 ano e meio, agora que estão saindo aos poucos, ficou uma lacuna, né, onde os pais querem que tudo volte ao normal nas escolas para que eles tenham um tempo maior para cuidar dos seus afazeres e não ter tanta preocupação com as crianças, com os filhos. Mas nós ouvimos uma série de falas, né, e até de memes durante a pandemia, de que as crianças estavam reaprendendo algumas coisas.
algumas, outras tantas nem tanto. Além da violência física, da violência psicológica, da negligência. Então foram 18 meses bastante tensos para todas as partes, né? Principalmente numa casa que o espaço físico é pequeno, onde caberia 4 pessoas, às vezes tem 10. E a nossa preocupação com o desenvolvimento psicológico das crianças deve ser sempre uma constante, porque nós falamos de um futuro, né? Nós queremos que as crianças sejam felizes, sejam profissionais, sejam produtivos, sejam felizes no futuro, mas como é que está o presente? Até porque o futuro, ele acontece o tempo todo. Se nós queremos pensar, projetar 10 anos, nós temos que ver como é que estão os momentos de agora. E a gente tem percebido isso, né? Que na falta de habilidades ou na pouca vontade de desenvolver habilidades, os adultos estão negligenciando uma formação fundamental da criança, que é saber ouvir e saber conversar. Hoje as crianças conseguem tudo no grito. E elas aprendem isso porque, ao menor alteração de comportamento, os adultos satisfazem o seu desejo. Aí, num outro momento, numa outra situação, que a família, que os adultos tentam inverter a situação, já é mais difícil, porque ela aprendeu que ela consegue as coisas gritando, chorando, esperneando, dando birra. E aí fica difícil o modelo de inverter esses comportamentos. Muitas coisas, né, a família está deixando para as escolas, para cursos, aí buscam novas formas, né, de educação e desenvolvimento, mas esquecem da parte fundamental das nossas vidas, que é o nosso desenvolvimento psicológico. Então, quando a criança está na idade do porquê, as primeiras perguntas são engraçadinhas, né? E nós ficamos muito felizes, porque ele começa a descobrir o mundo. Só que, quando nós estamos descobrindo alguma coisa, nós queremos saber mais e sempre mais. E com a criança é a mesma forma, né? De repente, o que era engraçadinho passa a ser uma tortura para a família. E aí a família começa a expressar falta de paciência, intolerância, tipo assim, já passou, já chega. Só que a questão temporal para a criança era diferente da nossa. Até nós, quando queremos muito alguma coisa, a gente demora a entender o limite do não e do limite que não é agora, pode ser daqui 1 mês, 2 meses, próximo ano, né? Quando nós queremos muito uma coisa, fica muito difícil, se nós não tivermos um equilíbrio, buscar desenvolver esse equilíbrio, de que o limite daquela hora é aquele momento, né? E a criança não, a criança ela não sabe o que é daqui a pouco ou depois de amanhã, até que ela desenvolva um raciocínio para isso. E a gente tem percebido que não é só na classe baixa, né, financeiramente, ou numa falta de estrutura financeira mais equilibrada. São fatores diferenciados, né? Porque muitas vezes a família tem condição financeira de manter essa criança numa escola integral, de fazer vários cursos, de desenvolver artes, mas não tem um tempo presente da convivência. E conversar com a criança sem que seja um problema faz parte de uma convivência saudável e com tranquilidade e com qualidade. Às vezes eu posso passar o dia todo trabalhando, né, 8 horas trabalhando, ou se eu sair muito cedo, chego tarde em função do deslocamento. O tempo que eu estiver com essa criança precisa ser de qualidade. E recentemente uma outra colega falou sobre isso, né? O tempo que você está tendo com seu filho é de qualidade? Porque às vezes você está presente, mas ele está no tablet e você no celular. E hoje o celular não é um bem só para quem tem uma estrutura financeira equilibrada. Nós vamos encontrar muitas famílias financeiramente abaixo da renda,
que tem celular. Eu tenho certeza, né, porque eu já trabalhei em posto de PSF, né, nos postinhos, como a comunidade chama, e não raro nós vamos encontrar a mãe sentada na muretinha ou no banco, em algum lugar, ela no celular e a criança no outro. Ou se a criança começa a dar muito trabalho, ela dá o celular para a mãe, para a criança. E aí, o que acontece? Esse tempo não é de qualidade. Eu estou presente, mas eu não estou prestando atenção nos sentimentos que essa criança está manifestando. E muitas vezes a criança fica muito quieta com o celular na mão, e isso para a família é um sossego. Mas as crianças hoje, elas têm tanta facilidade com a tecnologia que ninguém monitora que sites que elas estão vendo. Não adianta colocar ela no neto no YouTube, porque ela pode sair do neto e entrar em outros conteúdos. E, às vezes, conteúdos considerados infantis, eles são agressivos. Então, nós precisamos prestar atenção nessas situações para que a gente possa ter uma conversa amigável, onde ambos sejam ouvidos e ambos possam falar. Conversar com a criança não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Até porque a comunicação falada ela é inerente a nós, seres humanos. Os animais se comunicam na linguagem dele, a nossa linguagem é a falada. A menos que tenhamos alguma deficiência oral ou auditiva, e isso já foi desenvolvido, né, para essas necessidades especiais foram desenvolvidos tecnologias para que haja uma comunicação palpável para ambos, né, que estão ali naquele diálogo, a nossa linguagem é diferenciada. Então, quase sempre, o que era para ser saudável termina em algo desagradável. Às vezes a criança faz uma pergunta e a família não sabe como responder. Qual a primeira expressão do adulto? Ah, não sei disso não, deixa para lá, depois eu respondo. O que eu queria alertar, que eu quero alertar, é que quando você, da família, deixa de dar uma resposta à pergunta da criança, ela vai encontrar essa resposta em algum lugar. E provavelmente não da maneira que deveria ser. Por quê? Quando nós ouvimos a solicitação de uma criança, que nós a conhecemos, nós vamos dosar as palavras, nós vamos pensar como que nós vamos trabalhar o conteúdo da resposta para que ele não seja tão agressivo, porque às vezes as perguntas são muito profundas e dependendo da faixa etária, da fase que a criança está vivendo, eu preciso ter um certo cuidado em responder. Daí a necessidade da família estar sempre alerta, porque se ela não tem habilidades ou tem dificuldades para algum conteúdo, procure ajuda. De psicoterapia, de médicos, de alguém que consiga te orientar para dar resposta para a criança. O que é mais difícil para os pais responderem, né? Ou para a família responder, ou para o cuidador que está com aquela criança, porque hoje é muito natural que a criança fique o dia inteiro com o cuidador, né? Até a família chegar do trabalho. E até os cuidadores precisam ser orientados nesse sentido, porque eles passam a ser educadores também dessa criança. Por isso que cada vez é mais difícil você encontrar alguém que você confie em deixar o seu filho, a sua filha, o dia todo aos cuidados daquela pessoa, porque nós não sabemos como essa pessoa traduz a vida para si e como é que ela vai traduzir para uma criança que não é parente dela. Percebem o tanto de variáveis que existem nesse caminho, né, de comunicação? Então, muitas vezes, nós deixamos a criança no vácuo, na sua curiosidade, e ela vai procurar em outros lugares. Não precisa, né, atualmente a tecnologia e com o desenvolvimento que elas têm tecnológico, a facilidade com que elas acessam, elas não precisam nem sair na rua para procurar a resposta que elas querem. Elas vão para a internet. E muitas vezes vão encontrar respostas que o seu nível de maturidade
biológica e psicológica não estão prontas para receber. Então, crianças que têm alguma afronta, alguma violência na área sexual, ela vai desenvolver ou uma agressividade ou um retraimento muito grande com relação a essas situações. Então, o que nós precisamos fazer é estarmos atentos às necessidades das nossas crianças, até aquelas que não são verbalizadas. Muitas vezes as crianças têm um ponto de interrogação na sua cabecinha, nos seus comportamentos, porque ela não sabe formular e nem ela sabe o que está acontecendo. E como as famílias estão cada vez mais longe, em períodos maiores dos seus filhos, das suas crianças, o tempo que eles têm próximo precisa ser de qualidade. E qualidade não só de sair passeando ou de satisfazer os desejos, mas as necessidades. As necessidades de uma presença cuidadora, de uma presença atenciosa, de um brincar, de criar alguma coisa. Então a família tem que ser muito criativa no sentido de abrigar, de acolher essa criança. E o que eu tenho percebido como nós adultos às vezes não abrigamos as nossas crianças internas, fica difícil nós abrigarmos as crianças externas, que são nossos filhos, sobrinhos, afilhados, vizinhos da comunidade. Porque mesmo nós não sendo parente daquelas crianças que às vezes nós cruzamos pelo caminho, aquelas crianças um futuro sim. E ela tem um futuro e ela tem um diagnóstico pela vida, ela tem sonhos, ela tem expectativas. E muitas vezes os trabalhos sociais têm um papel fundamental nisso. Tem crianças que sofreram muito quando não podia sair de casa porque os trabalhos comunitários foram encerrados em função da pandemia, pelos cuidados necessários, sanitários que eram obrigados a seguir. E muitas crianças sofreram muito nesse período, porque era o momento onde elas se sentiam acolhidas e amadas. E nós sabemos que quando nós estamos num grupo de iguais, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos participantes e acolhidos. Nós adultos sentimos assim, com a criança não é diferente. Ela também se sente bem com os amiguinhos, com os colegas. A gente precisa conhecer quem são os colegas e são os amiguinhos dos nossos filhos. Porque às vezes a família dos amiguinhos dos nossos filhos pode não ser o exemplo que nós gostaríamos que fosse. Como nós também precisamos ser um bom exemplo para os amiguinhos dos nossos filhos. A fase de dormir fora de casa, dormir na casa do primo, na casa dos amiguinhos, elas precisam ser olhadas com cuidado, não proibitivos, mas com cuidado, com o conhecimento da família, um dos outros. Isso facilita muito a convivência. Até considerando o nível de violências que nós temos presenciado e atendido famílias, isso é um ponto de que não é para entrar em pânico, mas é um ponto de cuidado. E o cuidado também passa por essas questões. E cuidar é amor. O que nós precisamos muito de desenvolver é o amor fraternal, é o cuidado fraternal uns com os outros. E ouvir talvez seja a minha melhor ação com relação a uma pessoa, seja ela pequena ou seja ela grande, seja ela um adulto ou seja ela uma criança. E a criança, quando ela não tem idade de fala clara, ou é uma idade que, mesmo ela conseguindo se expressar, ela não consegue falar sobre determinado assunto, ela precisa ser ouvida no seu silêncio. O nosso silêncio, ele fala muito mais do que quando nós estamos eloquentes numa fala, falando alto, brigando. Então, o nosso silêncio, ele fala muito alto. Só que nós esquecemos de ouvir, a gente não sabe mais ouvir o silêncio, porque nós só ouvimos
quando existe a fala num tom alto aos gritos. Aí o nosso aparelho auditivo e a nossa percepção psicológica de nós mesmos e dos outros, ela está meio que acanhada, ela precisa ser despertada para que a gente tenha uma facilidade na convivência, né? Então aí dentro, no meio falando das crianças, a adolescência também é um período muito difícil de se conversar. Mas o que acontece? Muitas vezes os pais reclamam que não são, ou que o filho não quer conversar com ele, e os filhos reclamam que não são ouvidos. E aí nós temos uma batalha travada dentro de uma mesma casa, dentro de um lar. E aí nesse sentido, ambos precisam de auxílio, que seja de um profissional da psicologia, um profissional da assistência social, alguém que ouça as duas partes e oriente, faça uma elucidação dos fatos que estão acontecendo, porque nós vivemos em mundos internos muito nossos. E o adolescente, ele tem um mundo interno que está em profunda transformação e o externo também. Porque a família diz para ele que ele não pode fazer determinadas coisas, mas que determinadas coisas ele pode fazer, e aí nós entramos num duelo, literalmente. E isso fica muito mais agravante quando nós temos 3, 4 adolescentes. A mesma coisa da criança. Se nós temos 3, 4 crianças, 5 crianças, cada uma vai apresentar comportamentos diferentes para a mesma situação. E muitas vezes, nesse sentido, a família se perde. E aí nós precisamos, enquanto profissionais, ou até mesmo enquanto sujeitos dessa situação, pararmos, refletirmos e descobrir o que nós podemos fazer de melhor. A tendência nossa é desesperar e ficar perdido sem saber o que faz. Então, às vezes nós desesperamos tanto que nós não conseguimos nem pedir ajuda, nem discernir que nós precisamos de ajuda. E precisar de ajuda, pessoal, não é fraqueza. A gente tem conversado muito com os nossos colegas nesse sentido, porque às vezes eu começo a adoecer, mas eu não posso demonstrar que eu estou adoecendo. E aí eu vou esperando que o tempo traga a solução, ou com o passar do tempo eu vou melhorar. E o que tem acontecido? Um agravamento de todos os quadros, sejam doenças físicas e sejam doenças emocionais, porque se eu começo com uma tristeza, ansiedade e tristeza, aí já vem um rótulo de bipolaridade. Eu nunca vi tanta gente, tantas pessoas com um rótulo de bipolaridade. Então eu preciso me conhecer para saber como é que eu estou me sentindo. Se alguma coisa não vai bem, eu preciso de ajuda. E muitas vezes eu vou protelando esse pedido de ajuda porque eu acho que vai passar. Nós estamos numa crise financeira, econômica, social, sanitária. Então nós precisamos todos pedir ajuda uns para os outros. E nesse turbilhão de coisas acontecendo, a criança, como ela não tem voz nem vez, ela acaba entrando num processo de agressividade ou de retardamento das suas manifestações. Então, a criança muito quieta, nós já falamos isso aqui em outras vezes, ela inspira cuidado, assim tanto quanto a que é indisciplinada, desatenta, agitada, porque esse perfil acaba nos chamando a atenção porque nos despreende mais energia. Mas o quietinho também precisa ser olhado com cuidado e com carinho. Então, se nós, adultos, precisamos de resposta quando nós fazemos uma pergunta, a criança também precisa. Se você não tem a condição de responder, seja sincero, olha, agora eu não sei, mas eu vou pesquisar e assim que eu souber a resposta, eu vou lembrar de te responder.
Num primeiro momento, a criança pode até não aceitar essa resposta, essa fala. Mas aí já é o momento de nós ensiná-las a respeitar o limite do outro. Porque ela precisa saber que você tem limite. Porque as crianças acham que pais e mães são super-heróis de capa, né? Porque são as frases bonitas do Dia das Mães e dos Pais, né? E tem aqueles que ou estão longe do pai ou longe da mãe, que para eles esses super-heróis não existem. Então a gente precisa dar uma resposta de que, menino, depois eu te falo, deixa isso para lá, não é hora de você saber disso. Na cabeça da criança não funciona assim. Ela tem uma necessidade de descobrir uma resposta e ela precisa da resposta. Cabe a nós outros, né? Como se diz atualmente, você que lute para achar essa resposta, mas ela precisa da resposta. Mas uma resposta que tenha lógica e que não seja uma resposta que precisa de ser um tratado, um doutorado, né? Por exemplo, perguntas sobre sexo. Você não precisa dar um tratado sobre a sexualidade. Mas você precisa, para cada faixa etária, para cada momento, para cada pergunta, ser criativo, pesquisador e buscar e não deixar ela com dúvida. Porque ela vai encontrar essa resposta de alguma forma. E talvez da forma mais violenta, tanto física quanto psicologicamente. Então a gente precisa estar atento para essas perguntas das crianças. Seja o mais claro e verdadeiro possível. Esse é um desafio muito grande. Porque muitas vezes, entre nós adultos, quando nós estamos conversando, para mim eu tenho clareza do que eu falei. Mas eu não sei e nem quero saber e nem pergunto se o outro entendeu o que eu falei. Às vezes, uma pergunta simples ou uma conversa amena, ela se torna uma discussão ofensiva, exatamente porque quem fala tem plena certeza do que falou e tem uma clareza imensa do que ele falou. Só que nós não paramos para escutar se o outro entendeu aquilo que a gente falou. E muitas vezes, o que a gente ouve das crianças? Eu não gosto de conversar lá em casa porque não me levam a sério. Ficam curtindo com a minha cara, ficam gozando com a minha cara e eu não gosto. Já ouvi isso várias vezes. Por quê? Muitas vezes, quando a criança faz uma pergunta, nós, na nossa cabeça de adulto, falamos assim, mas é possível que você não sabe disso. Mas ela não sabe, ela é uma criança. E na minha preocupação de tarefas 1000 para desenvolver, e isso é bem típico de pessoas mais velhas. Vai me dizer que você não sabe disso? Mas olha, tão pequenininho, não sabe dessas coisas. Então essas falas, elas vão entrando na memória afetiva da criança e isso vai causar um estrago lá na frente. São as crianças que não têm uma autoconfiança desenvolvida positivamente. São crianças que não acreditam em si. São crianças tímidas. Então a gente precisa ter um cuidado imenso quando nós respondemos para as crianças sobre as perguntas delas. Então assim, fazer chacota, né? Expor a criança principalmente assim, reunião de família. Isso é bem característico de acontecer. E aí, o que acontece? Quando as crianças vão crescendo, aí os pais falam assim, já não sai mais com a gente. Por quê? Porque ele já tem um discernimento e o grupo dele agora é outro, não é mais o grupo da família, é o grupo dos amigos, dos colegas da escola, é o querer ficar sozinho. Até o querer ficar sozinho, ele precisa ser respeitado, mas vigiado. Por que vigiado? Porque eu não sei sozinho o que ele está fazendo na rede social. Esses cuidados são bons para serem observados, saber com quem ele fala. Isso não é invasão de privacidade. Respeitar o limite da criança e do adolescente não significa deixar ele fazer o que ele quer na hora que ele quer, com quem ele quer.
mas é uma liberdade com cuidado, para que eu não perca de vista o desenvolvimento daquele que é muito caro para mim, que é filhos, em qualquer idade que eles estejam. Nós precisamos ser responsáveis com as respostas que nós damos para as crianças. Nós precisamos ser criativos, sim, mas muito responsáveis quando nós estamos conversando com a criança. Quando nós realmente realizamos uma escuta qualificada. E nós da saúde sabemos o que significa isso, né? O que é uma escuta qualificada? Da mesma forma que eu tenho uma escuta qualificada com o meu paciente que está lá na minha frente contando a sua história, e eu preciso ouvir para ter um diagnóstico, ou ouvir para te dar uma atenção, porque é só isso que ele precisa, a criança também, exatamente por não ter o mesmo nível de maturidade, é que necessita disso, talvez até mais. Então, quando as crianças começam a contar casos, né, quantos exemplos nós vimos, né, nas redes sociais? Muitos criticam a família porque expõe a criança nas redes, mas vamos tentar tirar alguma coisa boa dessas visualizações. Tem crianças que vão ter facilidade no desenvolvimento mais rápido, mas porque também a família valorizou isso. Quantas crianças, né, vão para as redes televisivas porque são fenômenos? Não é que elas são fenômenos extraterrestres, são mais inteligentes, porque elas receberam uma atenção e canalizou essa atenção e esse estímulo de uma forma positiva. Eu espero que aconteça e continue na adolescência, né? Porque às vezes depois nós temos notícias que não são muito boas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu preciso prestar atenção no potencial de desenvolvimento que minha criança apresenta. E eu preciso valorizar os seus limites. Porque senão, o que seriam das crianças portadoras de necessidades especiais? Paralisias cerebrais e tantas outras necessidades que elas precisam ser desenvolvidas para que eles se sintam seres humanos acolhidos. Nós não estamos mais na Idade Média para a criança não ser considerada como um ser humano. Ou quando eram consideradas, eram utilizadas como mão de obras, nas lavouras, nos trabalhos. Então eu preciso ter interesse pela criança que está ali na minha frente, solicitando atenção. Quando eu não faço isso corretamente, o que acontece? Nós vamos ter as crianças que quando elas querem alguma coisa e que não teve um processo de educação emocional, elas vão dar birra, elas vão fazer o maior esquete no supermercado, no parquinho, na rua, aonde ela quer que esteja, porque o espaço que ela está para ela é indiferente. Porque naquele momento ela quer satisfazer o desejo ou a necessidade dela. Se o lugar vai ser causador de vexame para o adulto que está com ela, ela pouco se importa. Aliás, isso não entra na percepção dela, ela não tem essa percepção de ambiente, de pode ou de não pode. Isso é um processo que aos poucos nós vamos orientando, nós vamos conversando, nós vamos educando. Agora, eu só posso ser um bom educador se eu for um bom exemplo. A educação que eu penso que eu estou fazendo, só falando aos gritos com a criança ou com o adolescente, não vai surtir o menor efeito ou o melhor efeito. Porque eu posso criar um ser tímido ou um ser agressivo, menos educado para a convivência com os pares. E os nossos pares são família, trabalho, comunidade, onde quer que eu esteja, que existam pessoas. Essas pessoas são meus pares e eu preciso respeitá-los. Assim como eu preciso me
conhecer e reconhecer para que eu possa cobrar os meus direitos e limites. O que nós estamos vendo atualmente? É que todo mundo quer o seu direito e o seu limite, mas não estão preparados nem educados para respeitar o do outro. Por isso nós vivemos numa guerra silenciosa, uma guerra pelos desrespeitos, uma guerra pelo eu preciso chegar primeiro em algum lugar. Isso vale no trânsito, isso vale no trabalho, numa promoção, isso vale em tudo. E aí nós perdemos a essência humana que nós temos, que é divina. A nossa essência é uma essência superior. Só que nós não estamos despertando e nem fazendo isso valer para as nossas crianças. Para conversar com o filho é necessário ouvir. Se interessar de verdade pela conversa. Às vezes a conversa mais fantasiosa, mas é a história dele. E muitas vezes, quando a criança é maior, esse autor coloca, puxar um assunto, e ele traz exemplos interessantes. Quando a gente pergunta assim, como foi o seu dia na escola ou com os amigos? Foi bom. E isso, digitando o celular. Às vezes eu faço a pergunta digitando o celular e ele me responde também digitando o celular, porque cada um está no seu. Então ele traz umas ideias de falar, no dia de hoje, o que foi melhor? Ou o que você não gostou no dia de hoje? Das aulas que você teve, qual que você achou mais fácil? Quando você foi na casa da vovó, do que você não gostou lá? É diferente de você falar assim, você gostou de ir na vovó hoje? De repente, na casa da vovó, ela pode ter sido alvo de um assédio. Moral, físico, sexual. Porque, infelizmente, as nossas crianças não estão protegidas em lugar nenhum. Nem em casa, se ela está à frente das redes sociais 10 horas por dia. Então, a forma como nós puxamos, abordamos o assunto, a criança vai se sentir percebida, amada, valorizada e sentida. Nós precisamos sentir as nossas crianças, não só quando elas são pequenininhas, bonitinhas, engraçadinhas. Nós precisamos sentir as nossas crianças quando elas estão agressivas. Esses dias eu ouvi um tio chamando o sobrinho, esse tio mais velho, são vários irmãos, então a mãe desse sobrinho, que ele chamou de gordo, é uma das mais novas e ele é um tio dos mais velhos, uma família grande. Imediatamente a mãe chamou a atenção do irmão. Porque e ele realmente é gordinho, ele está acima do peso, a família já levou e aí não consegue manter uma dieta, não por falta de condições financeiras, mas por falta de condições e habilidades mesmo emocionais de conversar e manter. Porque se eu tenho uma pessoa na minha família, dentro da mesma casa, em dieta, eu preciso no mínimo ajudar essa pessoa respeitando a dieta, Agora, se eu moro com uma pessoa que não pode comer doce, eu vou na feira todo domingo e compro doce, vai ser muito difícil dela acompanhar uma dieta. Porque nós somos visuais, A gente vê uma mesa bem posta, nós queremos comer. E a criança também. E muitas vezes, nessas reuniões familiares, é que nós começamos a perceber que a nossa criança não está bem. Ou ela se retrai, ou ela não fala muito bem com os adultos, ela não quer conversar com os adultos, ela não quer se entrosar com os amiguinhos. A gente precisa estar alerta para isso. De perguntar, o que foi que você não gostou hoje? Como é que foi brincar com os amiguinhos na escola? Como é que foi reencontrar os amigos? É nisso que nós precisamos ser criativos, Brincar com crianças pequenas é uma excelente oportunidade para esclarecer a curiosidade delas
E eu ainda acrescento de perceber o que ela precisa te dizer que ela não diz. Quando nós, psicólogos, trabalhamos com crianças nos consultórios, nós criamos situações de brincadeira onde ela vai se expressar. Onde ela diz quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é a avó, quem é a família dela naquele momento, de quem ela gosta, de quem ela não gosta. E às vezes numa brincadeira ela pode te contar coisas que estão incomodando ela e que você não percebeu. Crianças violentadas, seja de qualquer maneira que for, muitas vão se retrair, outras vão se tornar agressivas, depressivas, perdem apetite, alteram o sono. Então, nas brincadeiras com as crianças, de sentar e brincar, sentar mesmo, largar o celular, largar qualquer situação de arrumar a casa e sentar e conversar com ela, brincar com ela. Elas precisam desses momentos, esses momentos precisam ter qualidade. E só o fato de você prestar atenção na criança, ela se sente acolhida. Tem um filmezinho que ele passa todo mês de maio, né? Que são os vídeos das crianças tentando falar com seus pais. E tem um que eu nunca esqueço, porque ele tem algumas partes mais longas. Eu nunca esqueço de uma criança que puxa a saia da mãe e diz: qual é a senha para falar com você? Nessas 10 horas que nós ficamos sem redes sociais, né? Quantos memes apareceram? Quem é você? Uai, mãe, eu sou seu filho. Onde é que você estava? No meu quarto. Então, são memes que nos despertam para o fundo de verdade que tem. Tem famílias que o pai ou a mãe ou o adulto precisa mandar uma mensagem no WhatsApp para a criança vir para a mesa, para o adolescente vir para a mesa. Então, nós estamos perdendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, não é porque eles são rebeldes, não é porque eles são disciplinados, porque são temperamentais, é porque nós perdemos a habilidade de acolhê-los. É muito triste quando a gente ouve isso ou percebe isso, mas é a real verdade que nós temos. Então a gente precisa ouvir mais do que falar, porque nós só vamos falar adequadamente uma situação ou uma resposta se a gente ouvir. Se a gente já tem uma resposta pronta, que é o Ctrl+C, Ctrl+V no escrito, e nós vamos atuar dessa forma na fala e na escuta, alguma coisa não vai dar certo. Até porque as provas e os trabalhos, as dissertações, quando nós fazemos assim, nós vamos ter uma nota baixa e pouca compreensão da pesquisa que nós fizemos. Isso vale para o comportamento falado e ouvido. E detalhe, no escrito talvez a gente consiga consertar, né? A professora chama atenção, manda a gente fazer de novo, mas numa fala e numa escuta mal elaborada, mal estruturada, talvez eu tenha criado um processo que vai ficar guardado durante 40 anos, até ele eclodir com alguma situação que daqui 40 anos vai acontecer e a pessoa vai se dar conta de que ela tinha alguma coisa guardada e provavelmente o causador da sua doença emocional, do seu transtorno mental, da sua dor psicológica que a gente não sabe onde dói. Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, onde dói? Ela falou, não sei, dói tudo. O que não está bem? Não sei, nada está bem. Porque nós vamos guardando processos, né? Nós vamos arquivando. Né? Se a gente volta nas nossas tempos de estudo sobre o inconsciente, nós vamos lembrar de alguns casos interessantes, né? De guardar certas chaves, coisas que nós não queremos lembrar. Mas o nosso inconsciente, de vez em quando, ele dá uma conversada com o consciente e saem coisas que nós não queríamos que saísse ou nem tínhamos conhecimento, dado a época que aconteceu.
Então, toda situação é uma chance, uma oportunidade de conversar com a criança, seja educando e orientando para a vida. Nós temos sempre que lembrar, educar um ser humano é para a vida, não é só para aquele momento ou para a minha satisfação se ele me obedecer. Aliás, a obediência ela tem que ser vista ser uma obediência cega por medo, uma obediência tipo assim, eu vou obedecer para ficar logo livre logo dessa falação na minha cabeça, ou se é alguma coisa que eu estou percebendo, refletindo e vou ter condição de trabalhar futuramente. Muitas situações são embaraçosas para nós adultos. As crianças às vezes fazem pergunta que a gente fala assim, e agora o que eu respondo? Como é que eu vou responder para uma criança de 3 anos que me pergunta como é que eu nasci? É a pergunta mais usual da criança quando ela começa a entender quem é ela. Ela começa a perceber quem é ela. Como as crianças estão num desenvolvimento mais acelerado em função do excesso de estímulos que elas recebem, estímulos neurológicos, visuais, físicos, emocionais, essa pergunta ela tende a acontecer um tempo antes dos 3 anos. E tem um dos autores que diz, que nós não precisamos procurar quem é o vilão de uma situação e nem quem é o mocinho, mas entender que nós precisamos perceber que nós somos pessoas caminhando numa mesma direção, adultos e crianças. E que a gente precisa se espelhar uns nos outros, sendo modelos dos outros. Quantas crianças, às vezes, nos educam com uma fala que nós não esperávamos que ela tivesse? Porque são percepções diferentes. E muitas vezes, na nossa época, a gente fala, menina, cala a boca, você não sabe de nada. Hoje, as nossas crianças sabem muita coisa. E, às vezes, coisas que elas não precisariam saber na tenra idade que se encontram. Mas elas sabem. Elas percebem e elas sentem. E muitas vezes as falas das crianças não são respeitadas, não são ouvidas, mas não são escutadas, porque quando eu escuto tem uma diferença de ouvir. Ouvir, todos nós que temos um aparelho auditivo dentro do funcionamento perfeito, nós vamos ouvir, mas a escuta ela é diferente. Ela é uma coisa que acolhe, que valoriza, que presta atenção, né? Então, muitas vezes, os longos períodos ausentes, fisicamente, eles podem ser melhor percebidos quando se tem um curto tempo, mas que ele tenha qualidade. A criança espera que a família volte para casa, porque é um momento bom, né? Ela vai sentir a falta das 8, 10 horas de ausência física, mas ela vai se sentir extremamente acolhida se ela tiver 2 horas com uma presença muito boa. A nossa memória emocional, ela é fantástica. A nossa memória afetiva, ela é muito boa. Por isso eu preciso inculcar, eu preciso plantar, eu preciso desenvolver nessa memória coisas boas. Porque a criança que tem uma memória afetiva com coisas ruins na sua infância, a memória afetiva dela aos 40, 50, a não ser que ela tenha um suporte psicológico, um suporte familiar quando ela estiver nessa época, muito bom, e que ela tenha uma estrutura que permita esse desenvolvimento, vai ser muito sofrido. A grande maioria dos adultos que nós acolhemos agora nas nossas unidades, nos nossos consultórios, a memória afetiva deles não são positivas. Então nós precisamos ajudá-los a enxergar a vida de uma outra forma, apesar de. Por isso nosso número de adoecidos aumentou. Porque hoje as pessoas percebem que a doença ou que o agravo emocional ele é tão sério quanto uma doença física. E que se eu não cuido da minha memória afetiva, da minha saúde emocional, eu vou ter uma saúde
física abalada. Por isso que quando a gente está triste, não adianta a gente ficar esperando que o tempo vai passar. O tempo vai passar, mas eu não vou melhorar. Eu preciso reconhecer em mim os pontos que não são tão fortes que eu preciso melhorá-los ou que preciso de ajuda. Então, saber ouvir, evitar enfrentamentos, buscar estratégias, respeitar o espaço. Por que eu pus um ponto de interrogação? Como assim? A maioria dos adultos fala, como assim respeitar o espaço da criança? A criança tem um espaço, sim. A criança tem um espaço de que ela precisa de ter as respostas das perguntas que ela fez respondidas, mas que seja um espaço que ela consiga entender. Como que está isso? Às vezes eu preciso contar histórias, buscar exemplos, ser eu o autor e o ator daquela história para que ela entenda a resposta que eu estou passando para ela. Respeitar o espaço da criança não é deixar fazer o que ela quer e o que ela tem vontade. Isso pode ser orientação. Por exemplo, uma criança que quer subir num lugar que nós sabemos que ela pode cair de lá e machucar, como é que eu vou respeitar o espaço dela? Explicando e orientando por que ela não pode subir lá. Mas qual é a maioria das nossas reações? Se você cair daí, eu vou te bater. Nós não educamos a emoção dela. E aí o que vai acontecer? Ela vai subir exatamente para desafiar o nosso limite. Então, antes que isso aconteça, por exemplo, crianças que vão para janelas, para as grades de janelas de prédio, elas precisam ser observadas. Como é que está o comportamento delas? Por que elas estão indo lá? Elas podem ir por uma curiosidade ou podem ter algumas situações acontecendo que ela está buscando o limite dela. E nós sabemos que o nosso limite é a morte. Né? Ser sincero e verdadeiro o mais que a gente conseguir. Mas ser sincero e verdadeiro não significa que eu tenha que falar tudo que me vier à mente ou na raiva que eu tiver naquele momento. Quando eu digo para uma criança, eu não gostei do que você fez, eu não gosto mais de você, isso tem um peso muito grande no desenvolvimento dela. Ah, mas eu falo isso brincando. A criança não entendeu que é brincadeira. E já tem uma outra frase esclarecendo, se a sua brincadeira agride alguém, ela deixa de ser brincadeira. Isso é com respeito ao bullying nas escolas, nos espaços de trabalho. Se eu faço uma brincadeira que eu estou expondo a pessoa ou estou deixando ela retraída, isso não é brincadeira. E a gente escuta isso, infelizmente, em equipes de trabalho quando nós vamos visitar. Ah, mas a minha intenção não era expor a pessoa. Eu sinto muito. Às vezes, nós estamos expondo as pessoas achando que não estamos fazendo. Outras vezes, nós temos certeza do que nós estamos fazendo. Desenvolver calma e paciência, né? Eu coloquei buscar estratégias para desenvolver. Porque se eu não tenho um determinado fator, né, um determinado comportamento, eu preciso buscar estratégias para eu desenvolver esse quesito. Porque calma e paciência você não nasce com ela. Você aprende a desenvolver e em determinadas situações você vai se comportar dessa forma. E se eu quero que a minha criança seja calma e paciente, eu tenho que mostrar isso para ela através dos meus comportamentos. Não adianta eu gritar ou eu negligenciar um comportamento dela, porque eu quero que ela seja calma e paciente. Então, assim, conversar com a criança é ouvir os seus comportamentos. Crie e compartilhe movimentos saudáveis. A gente falou isso agora mesmo, né? Eu posso ter 2 horas com a criança, mas essas 2 horas eu preciso estar presente com ela. Ah, mas eu chego em casa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer... Dependendo da idade dela, aproxime, né?
Olha, enquanto a mamãe lava as vasilhas, que tal você fazer isso? E ali vocês vão conversando. Tipo, o que você fez hoje? Se a criança tem uma pajem, uma babá, um cuidador, o que vocês fizeram hoje? Porque aí, inclusive, você pode até descobrir se esse cuidador está sendo atencioso ou não. Se ele está agredindo, como é que ele está conversando. Se você chega na hora que ela está saindo, não dá tempo para conversar. Tudo isso é respeito em ouvir a criança. Nós precisamos ser criativos e inventivos. Mas, por favor, as crianças não são bobas. Elas sabem do que é real. Mesmo com as fábulas, quando nós inventamos fábulas, quando nós conversamos, nós temos que ter fazer um link com a vida real dessa fábula. O que os bichinhos aprenderam? O que você acha que esse bichinho aprendeu com esse? O que essa história, sabe? É um momento antigo, né, dos nossos passados, de ler a história na hora de dormir. Com certeza aquele era o único momento de presença física qualitativa que aquela criança tinha, mas ela ia dormir tranquila, porque ela sabia daquela presença real. Nós perdemos esse contato, então nós precisamos aprender a reconstruir. Nós tivemos um lapso aí nas histórias, nas vidas, nas convivências, que nós estamos reconstruindo. E isso é importante para nós e para as crianças. Conhecer o limite e o potencial. Às vezes, nós queremos que a criança faça alguma coisa que naquele momento ela não está pronta. Então, o que a gente faz? A gente rebaixa a capacidade dessa criança. Ela pode não dar conta de fazer aquilo que nós queremos que ela faça naquele momento, mas ela tem potencial para outras coisas. Os grandes artistas, pintores, escritores, poetas, eles foram chamados de burros, né, entre aspas, em algum momento da vida. E muitas famílias ainda fazem isso com a criança. Como você não sabe fazer isso? Que você é burro. Isso vai para a memória afetiva e fica guardadinho numa gaveta lá, até que um dia essa gaveta resolve se abrir. Sentimentos de raiva, de dor, de agressividade, de desespero precisam ser compreendidos. Não é deixar a criança fazer o que ela quer, mas compreender por que ela está agindo daquela forma. Por isso que as crianças vão para a rua. Porque às vezes os limites em casa são tão agressivos que elas vão para a rua. E precisamos lembrar disso, né? Para a gente encerrar, essa autora, ela escreveu sobre livros para os pais e para os filhos. Não há manual de perfeição, mas atualmente existem respostas claras e precisas sobre como a criança aprende a se comportar e que é importante para o desenvolvimento infantil nas interações entre filhos e pais. Esses livros, eles não trazem um manual. Eles trazem uma reflexão para cada situação. E o mais importante, o modo como você comporta com o filho, provavelmente para com o outro, você precisa reorganizar as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua escuta e a sua fala. Porque se nós temos 3, 4 crianças diferentes em casa, elas vão se comportar diferentes e vão requerer, vão requisitar, vão necessitar de atenções diferentes. Não dá para pôr tudo numa bacia, né? E tratá-los como da mesma forma. E o desafio ainda é maior. Quando eu olho para um diferente, o outro chama a minha atenção. Então, ser família é um desafio constante, mas é um desafio onde nós somos coprodutores de uma sociedade.
E aí, no meio da dor, da confusão, do cansaço físico, do cansaço emocional, o que me traz na superfície para respirar e me sentir útil? Eu sou co-produtor de uma sociedade e que essa sociedade possa ser a melhor possível. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver esse vídeo depois.